O Egito, uma terra repleta de mistérios inumeráveis e fascinantes maravilhas. Sempre ocupou uma posição central no mundo, cativando o interesse ao longo dos séculos. Sua rica história, permeada de mitos e grandiosidade, tem sido uma poderosa fonte de atração para os historiadores, arqueólogos e entusiastas. Com os progressos tecnológicos recentes e investigações mais aprofundadas do seu passado, o Egito continua a intrigar e encantar. Seja bem-vindo ao canal. Ruínas antigas nos fascinam porque elas geralmente revelam o muito ou quão pouco conhecemos sobre o nosso passado. Descobrir uma cidade perdida ou localizar um monumento de pedra gigante pode alterar subitamente nossa compreensão da história da humanidade. O meu nome é Gustavo San e você está no Eu Quis Dizer. A revelação surpreendente dos túmulos de Saqqara, um avanço notável que deixou o mundo espantado. Saqqara é onde estão sepultados a maioria dos reis da primeira e segunda dinastia. A divulgação desses novos túmulos ressalta a incrível habilidade da arqueologia egípcia em nos surpreender e nos intrigar, tornando-se uma das descobertas mais recentes e marcantes no Egito. Saqqara desvendou uma abundância de informações que não apenas foram uma variedade de sepulturas, mas também representam um verdadeiro tesouro no campo da arqueologia. Localizada ao sul do Cairo, Saqqara tem sido um alvo de interesse arqueológico por séculos. No entanto, nada poderia ter preparado o mundo para a abrangência e o requintado detalhamento das descobertas que vieram à tona. Em 2020, os arqueólogos desenterraram mais de 100 caixões antigos em perfeito estado de preservação, alguns contendo múmias juntamente com estátuas, máscaras e amuletos de beleza e detalhes sem precedentes. A revelação mais surpreendente foi a descoberta de poços funerários datados de cerca de 2.500 anos, um achado que deixou todos chocados. Esses eixos, alguns dos quais mergulham tão profundamente quanto 40 pés no solo, foram preenchidos com caixões empilhados uns sobre os outros. Cada caixão é ricamente decorado e testemunha cuidadosamente selados das elaboradas práticas funerárias dos antigos egípcios. A descoberta do túmulo de Saqqara teve um impacto surpreendente global, reafirmando a atração atemporal do Egito na narrativa arqueológica. À medida que continuamos a desvendar mais tesouros ocultos do Egito, podemos compreender de forma mais clara essa civilização fascinante. Abidos Stargate. Uma recente descoberta que tem cativado o interesse de pesquisadores ao redor do mundo. Trata-se do suposto antigo Stargate, que seria um portal das estrelas localizado em Abidos, um dos sítios arqueológicos mais antigos e notáveis do Egito, e está situado no Alto Egito, a cerca de 10 quilômetros do rio Nilo. Ao longo do tempo, esse local desempenhou o papel de uma acrópole para o primeiro rei do Egito e, mais tarde, se tornou um ponto de peregrinação para o culto ao deus Osíris. Foi também o local onde eram realizadas cerimônias em homenagens aos reis da antiga civilização egípcia. A adição do conceito do Stargate ao cenário de Abidos traz uma aura enigmática ao significado desse local. Este suposto portal, assim chamado, é considerado uma entrada ou passagem para outros reinos ocultos dentro dos campos magnéticos da Terra e do espaço, pronta para transportar os viajantes para destinos além das limitações temporais existentes. O templo da cidade, conhecido como Templo de Abidos, há muito tempo envolto em mistério, apresenta esculturas singulares em suas paredes que deixaram os egiptólogos perplexos, uma vez que essas esculturas não são encontradas em outros templos. Essas representações escultóricas têm gerado especulações sobre uma possível conexão do templo com outros mundos, alimentando as ideias em torno deste antigo Stargate. A NASA confirmou a existência de mais de 450 planetas fora do nosso sistema solar. O maior obstáculo ao contato com a vida nestes planetas. Como chegar lá? Especialistas acham que pode haver outro caminho. Um método secreto para se viajar instantaneamente a qualquer ponto do universo. A teoria por trás do funcionamento dos Stargates diz que eles seriam buracos de minhoca ou vórtices que conectam dois pontos no espaço. Seria como dobrar uma folha de papel. O Iraque é conhecido há muito tempo como o local de um dos Stargates mais antigos do planeta. Outro povo antigo construiu o portal para o Sol mais de 2.000 anos antes da ascensão do Império Inca. O portal do Stargate do Sol, na Bolívia, foi construído pela civilização Tiwanaku. Ele fica às margens ou nas redondezas do lago Titicaca,
no alto do Planalto Boliviano. No sul do Peru, uma civilização misteriosa mais antiga do que os Incas construiu a Puerta de Ayumarca, ou Portal dos Deuses. As enigmáticas esculturas. Como se a presença de um suposto Stargate não fosse suficiente para despertar curiosidade e fascínio, as paredes do templo em Abidos estão decoradas com um conjunto de esculturas únicas e misteriosas. Essas esculturas se destacam proeminentemente em contraste com um conjunto bem documentário de hieróglifos egípcios. Estranhamente fora do contexto da antiga arte egípcia, essas culturas desencadearam uma série de teorias que variam desde tecnologia avançada do passado até possíveis evidências de contato com seres extraterrestres. Essas representações são frequentemente mencionadas como o helicóptero de Abidos, devido à sua distinta semelhança com essa aeronave moderna. O painel também inclui o que aparentam ser representações de veículos contemporâneos, como um submarino e uma nave espacial, juntamente com outros símbolos de aparência futurista. Essas figuras apresentam uma curiosa falta de harmonia com o contexto geral dos relevos egípcios, desafiando a progressão cronológica da tecnologia estabelecida. Os egiptólogos sustentam que essas esculturas enigmáticas provavelmente são o resultado de instâncias de hieróglifos sobrepostos, onde o cartucho de um faraó foi substituído por seu sucessor. Esse efeito palimpsesto poderia ter gerado uma coincidência de símbolos que se assemelham a máquinas modernas. No entanto, essa teoria não foi capaz de suprimir o fascínio pelas esculturas. A sua semelhança com a tecnologia contemporânea permanece como algo estranho e intrigante. As investigações em torno dessas esculturas inclinam para o território explorado por Erich von Däniken, em seu inovador trabalho Carruagens dos Deuses, onde ele introduz a chamada teoria dos astronautas antigos. Nessa linha de pensamento, propõe-se que seres extraterrestres visitaram a Terra na antiguidade, exercendo influência sobre culturas, tecnologias e religiões. As esculturas de Abidos, quando vistas através dessa perspectiva, podem ser interpretadas como representações desses encontros. As esculturas de Abidos iluminam o fato inegável de que, ainda, há muito sobre essa civilização antiga que permanece evasivo e enigmático a cada nova descoberta. Cada artefato inexplicável nos impulsiona ainda mais na cativante busca pela compreensão dos mistérios do Egito. À medida que continuamos a nossa exploração, o passado grandioso e majestoso do Egito se desdobra diante de nós. As esculturas nas paredes do Templo de Abidos permanecem como um enigma cativante, sugerindo segredos não revelados que aguardam ansiosamente para serem descobertos. O Templo de Sete I. Situado no empoeirado cenário dourado da antiga Abidos, este templo é um magnífico testemunho da grandeza passada do Egito, recebendo seu nome em homenagem ao faraó Sete I. A estrutura é uma representação poderosa da profunda devoção ao deus Osíris, uma figura essencial na mitologia egípcia ligada à morte, ressurreição e fertilidade. Erguido durante o reinado de Sete I e concluído por seu filho Ramsés II, o templo é uma afirmação impressionante do legado duradouro da civilização egípcia. O Templo de Sete I é renomado por suas notáveis características arquitetônicas, que desviam do design tradicional dos templos egípcios. Ele incorpora elementos de dois tipos de estruturas religiosas, o templo oculto e o templo funerário. Ao adentrar, os visitantes são recebidos por um espaçoso salão colunado conhecido como hipostilo, ornamentado com esculpidos e detalhados relevos, e a partir daí, segue-se uma sequência de capelas dedicadas a diversas divindades do panteão egípcio. Especial destaque é dado a uma capela dedicada a Osíris, onde cenas representam a morte e ressurreição das divindades. As paredes do templo são ricamente decoradas com relevos finamente trabalhados, exibindo um alto grau de habilidade e artesanato meticuloso. Esses relevos, notavelmente bem preservados, foram um testemunho duradouro das práticas religiosas e culturais, revelando uma fusão única de teologia e cosmologia. As cenas capturam rituais, mitos e alinhamentos celestiais relevantes para o culto de Osíris. Independentemente dos mistérios que envolvem o templo, ele se destaca inegavelmente pelo testemunho notável da incrível maestria artesanal da antiga civilização egípcia e sua intensa devoção ao divino. Juntamente com as enigmáticas esculturas e as especuladas conexões com o Stargate, o Templo de Sete I oferece uma fascinante compreensão sobre a vida e crenças dos antigos egípcios, pintando um quadro de uma civilização imersa em uma profunda compreensão da vida, morte e do cosmos.
Esta civilização continua a inspirar admiração e reverência ao longo das implacáveis passagens do tempo. Eu jamais ouvi algo parecido em toda a minha vida. Era como se o som de um porco e um macaco tivessem se fundido de forma bizarra. Nossas florestas, além de serem lar de animais selvagens, escondem criaturas que mal conseguimos imaginar. De criptídeos assustadores a descobertas surpreendentes. Se eu contasse, ninguém ia acreditar, mas tá bom. O que encontramos é nada menos que uma aberração. Prepare-se para adentrar esse cenário selvagem e acompanhar algumas das revelações mais inquietantes da selva. Vamos juntos explorar o desconhecido. Imagine caminhar pela selva e de repente se deparar com uma estátua de pedra com o rosto congelado em puro terror. Foi exatamente isso que aconteceu com um morador local, que inicialmente achou ser apenas um adereço criativo de Halloween. Ele tirou algumas fotos para postar nas redes sociais, mas o que os anciãos da cidade revelaram foi de arrepiar. Segundo eles, os espíritos da floresta transformam invasores em pedra como um aviso eterno. Agora, o mais assustador, essa figura sombria apareceu do nada, da noite para o dia, deixando todos com uma pergunta incômoda: quem será o próximo? Enquanto exploramos a natureza em busca de criaturas lendárias como Sasquatch ou seguimos histórias de skinwalkers, talvez os verdadeiros mistérios estejam escondidos à vista em animais que pensamos conhecer bem. Já ouviu falar do antílope dos olhos brilhantes? À primeira vista, parecia apenas um antílope se alimentando, mas havia algo estranho. Os olhos brilhavam de forma inquietante, como se houvesse algo sombrio por trás. Será que era apenas um efeito de visão noturna ou algo muito mais sinistro? E o que dizer da descoberta mais macabra? Caminhantes tropeçaram em algo que parecia uma carcaça bizarra. Tinha mãos humanoides e um corpo inchado, mas o rosto... Eu filmo a mão dele 5 dedos, igual de gente. Era algo que ninguém poderia descrever. À luz das tochas, os detalhes eram quase irreais. Essa criatura parecia uma mistura entre uma lenda e um pesadelo, levantando a possibilidade de experimentos secretos ou mesmo algo sobrenatural. Se eu contasse, ninguém ia acreditar. Agora imagine relaxar em casa, apenas para se deparar com um invasor inesperado. Um híbrido grotesco de aranha. Louva a Deus e escorpião. Foi o que uma família enfrentou em uma noite aparentemente tranquila, enquanto a criatura rastejava pela sala de estar. Um verdadeiro pesadelo ambulante. E no litoral, uma descoberta ainda mais estranha. Entre as rochas, os moradores encontraram um ser com tentáculos que parecia desafiar a linha entre animal marinho e mamífero. Sem vida e em péssimo estado, essa criatura bizarra deixou todos perplexos, como se a biologia estivesse prestes a reescrever seus próprios limites. Até mesmo criaturas aparentemente fofas, como o Mippy, podem ter um lado obscuro. Imagine um ser com grandes olhos e pelagem macia, mas que carrega uma vibração perturbadora, como se tivesse saído direto de um experimento louco. Por fora, parece inofensivo, mas por dentro, quem sabe? Esses relatos nos lembram que o desconhecido está sempre à espreita, seja na floresta, no oceano, ou até mesmo em nossas próprias casas. Você está preparado para o que pode estar lá fora? Mas e se o horror tivesse uma pitada de curiosidade irresistível? Imagine encontrar algo como o lendário chupacabra, e não em um deserto remoto, mas bem no quintal de alguém. Um vídeo viral recentemente capturou uma criatura magra, estranha e totalmente arrepiante. Seus movimentos e aparência eram assustadoramente próximos aos relatos do chupacabra. Deixando todo mundo se perguntando, será que ele voltou? Estaria à procura de algo? Sem uma análise científica detalhada, o mistério permanece. Mas uma coisa é certa, esse avistamento deixou muita gente olhando por cima do ombro. Agora pense nisso, um esqueleto de dinossauro encontrado perto de Tron. Um clipe curto e intrigante surgiu online.
mostrando ossos antigos, uma espinha longa e pernas finas e ósseas. O uploader jurava que era autêntico, talvez uma relíquia perdida da era dos dinossauros, mas sem especialistas para validar a descoberta ou qualquer relatório oficial. É difícil separar fato de ficção. Poderia ser um fóssil pré-histórico escondido à vista de todos, ou apenas uma obra de arte impressionante e bem posicionada. E por último, mas não menos intrigante, a Lula de Pinheiro. Um mistério que parece saído diretamente de um conto bizarro da natureza. Será que os segredos do mundo natural ainda têm surpresas capazes de desafiar nossa compreensão? Esses encontros nos deixam com mais perguntas do que respostas, e é exatamente isso que os torna tão fascinantes. Nas profundezas misteriosas da selva amazônica, os moradores relataram encontros com uma criatura que parecia saída diretamente de um pesadelo. Descrita como uma sombra viva, sua pele negra e oleosa brilhava de forma perturbadora, tornando-a ainda mais assustadora. Mas o que realmente arrepiava era a maneira como ela se movia. Em vez de deslizar pelo chão, como a maioria dos animais da floresta, a criatura escalava árvores com braços longos e semelhantes a tentáculos, envolvendo-se nos galhos e desaparecendo na escuridão como se fosse parte dela. E não era só isso. Embora seu movimento fosse quase imperceptível, ela emitia um zumbido baixo, um som estranho que parecia paralisar qualquer um que o ouvisse. Apesar de ninguém ter sido atacado, o medo entre os moradores era palpável. Não muito longe dali, no coração da floresta no norte do Brasil, outro fenômeno deixou todos perplexos. Luzes brilhantes surgindo misteriosamente entre as árvores. Quando a gente passou lá, ela tava pai. Pareciam dançar nas sombras, mas ninguém conseguia explicar de onde vinham ou o que poderiam ser. Fogo, criaturas desconhecidas ou algo muito além da nossa compreensão. Esses mistérios continuam a assombrar aqueles que vivem às margens do desconhecido. Essas foram algumas das descobertas mais perturbadoras capturadas em câmera nas profundezas das selvas. O que você acha? Será que estamos apenas arranhando a superfície de um mundo desconhecido? Ou há algo mais sombrio espreitando por trás das sombras? O mundo está cheio de mistérios, e alguns são absolutamente assustadores. Criaturas estranhas, criptídeos sinistros e olhos brilhantes espreitando na escuridão. Esses encontros são incríveis demais para serem ignorados. Segure-se firme, porque vou te mostrar filmagens inacreditáveis de criptídeos. Se não tivessem sido registradas, ninguém jamais acreditaria. What is that? Em 2017, um vídeo arrepiante capturou um encontro estranho na floresta. Enquanto preparavam fogos de artifício, dois amigos foram surpreendidos por um grito agudo e gutural ecoando entre as árvores. Deixando os fogos de lado, decidiram investigar o som perturbador. Ao avançarem mais fundo na mata, congelaram de terror ao avistarem uma enorme figura branca. Era difícil dizer se era humano, animal ou algo completamente diferente. Em pânico ao ver o humanoide, eles fugiram, jogando um fogo de artifício na criatura em um ato de puro medo. Alguns espectadores especularam que poderia ser um pé grande, enquanto outros achavam que talvez fosse apenas uma pessoa desorientada perdida na floresta. Eles encontraram algo muito estranho, uma criatura enjaulada que parecia um humano deformado. Zoológicos são feitos para abrigar animais, mas essa coisa era diferente de tudo que se esperava ver. Um grupo de amigos visitando um zoológico na Romênia se deparou com um ser misterioso atrás das grades. Sua aparência era humanoide, careca, pele pálida e um comportamento completamente bizarro. A visão assustou o grupo, que rapidamente recuou e decidiu deixar o zoológico, mas a aparição levantou ainda mais questões. Ninguém sabia o que era aquela criatura, ou se havia mais dela escondida em algum lugar. Seria um criptídeo ou algo ainda mais sombrio? O que você acha? Enquanto acampavam na floresta, um grupo de amigos percebeu
percebeu algo estranho em seu acampamento. No momento em que avistaram, correram, mas um deles não percebeu o que estava acontecendo a tempo. De repente, ele sentiu algo logo atrás dele. O medo tomou conta e ele disparou para longe. Quando finalmente se virou para olhar, viu uma sombra dentro da barraca. Era a silhueta inconfundível de um Skinwalker. Os amigos ficaram paralisados, incapazes de acreditar no que tinham acabado de testemunhar. O medo daquele encontro os acompanhou muito além daquela noite. Um fazendeiro caminhava por seus campos à noite quando notou um animal sentado silenciosamente na grama. A princípio pensou que fosse apenas um cachorro ou um gato, mas ao iluminar com a lanterna, percebeu que era algo muito diferente. Embora não tivesse certeza, parecia um Skinwalker, ou talvez uma espécie rara e desconhecida. Seja o que for, certamente não deveria estar ali, deixando o fazendeiro inquieto com o que havia acabado de encontrar. Um homem caminhando perto de algumas plantações notou uma figura estranha emergindo da vegetação. Não era um animal comum, era muito maior, e seu formato era algo que ele jamais tinha visto antes. No mesmo instante, ele percebeu, era uma criatura criptídea. A visão estranha o deixou paralisado, sem saber o que fazer. Qualquer outra pessoa no lugar dele teria saído correndo. Um morador local caminhava pela floresta tarde da noite quando avistou uma visão aterrorizante. Atrás de uma árvore, uma criatura surgiu, com um rosto parecido com um crânio e um corpo magro e ossudo, sem carne, apenas ossos. A visão era assustadora, mas antes que ele pudesse processar o que estava vendo, a criatura se transformou diante de seus olhos em um lobo roxo. Foi apenas um instante, mas foi o suficiente para ele entender o que era. Um Skinwalker. A criatura permaneceu nas sombras, sua presença perturbadora, deixando claro que fugir era a única opção, mas ele conseguiria escapar. Só o tempo dirá. Você já viu uma criatura com olhos brilhantes? Um vídeo estranho surgiu mostrando um ser pequeno, parecido com um dinossauro, espreitando atrás de uma janela. Ele não se movia, apenas ficou lá, encarando diretamente a câmera com olhos luminosos. A quietude quase antinatural dava a sensação de que estava esperando por alguém. O vídeo terminou abruptamente e ninguém sabe o que aconteceu depois. Que criatura era aquela? Ninguém tem certeza, mas deixou um mistério inquietante que ninguém conseguiu resolver. Enquanto fazia uma trilha por uma área montanhosa à noite, um excursionista viu algo inacreditável. No topo de um penhasco, uma criatura humanoide estava sentada, imóvel. A princípio ele pensou que fosse apenas uma ilusão, mas ao olhar mais de perto, percebeu que estava errado. A criatura tinha asas e estava se alimentando de sua presa. Um calafrio percorreu seu corpo ao fazer a conexão. Isso era um criptídeo, algo que ele só havia ouvido falar em histórias. Apavorado, ele se virou e correu, sem ousar olhar para trás. Ele não sabia se a criatura o observava ou apenas esperava o momento certo para se mover. Um explorador entrou em uma casa abandonada, esperando descobrir seus segredos, mas o que encontrou foi algo longe do comum. Ele gravou uma criatura horrenda, uma besta negra com chifres, olhando diretamente para ele. Enquanto o homem recitava feitiços de proteção em sua língua, a criatura continuava a encará-lo. Então, ela começou a se mover. Sem pensar duas vezes, o explorador se virou e correu para salvar sua vida. Nas profundezas de uma caverna antiga, um explorador começou a ouvir vozes estranhas ecoando na escuridão. Conforme se aproximou, encontrou algo aterrorizante. Atrás das rochas, um ser esguio e estranho estava parado. Parecia um alienígena saído diretamente de um filme. Felizmente, a criatura não percebeu sua presença. Se tivesse notado, o desfecho poderia ter sido muito diferente. O vídeo deixa uma pergunta no ar: que outros segredos aquela caverna poderia esconder? E aquele ser era apenas um vislumbre de algo ainda mais assustador, escondido nas profundezas? Em outubro de 2023, imagens capturadas por uma câmera de trilha nas montanhas Apalaches foram divulgadas online, gerando medo e especulações. O primeiro vídeo mostrava duas criaturas humanoides extremamente magras rastejando no chão, uma delas carregando algo estranho na boca. No próximo frame, as criaturas passaram rapidamente, parecendo estar cientes da presença da câmera.
câmera, muitos acreditam que esses seres eram skinwalkers, espíritos metamorfos do folclore. Outros sugeriram que poderiam ser criptídeos como o Reiki, ou até mesmo uma entidade completamente desconhecida, com o histórico de aparições bizarras nas montanhas Apalaches. Essa gravação só aumentou o mistério sobre o que realmente espreita naquela floresta. Tem alguém do lado de fora, e tem outro dentro da casa. Eles têm olhos enormes e estão olhando para nós. Um morador de Los Angeles avistou duas figuras estranhas em seu quintal. Uma delas media cerca de 2,5 metros de altura, enquanto a outra parecia já estar dentro da casa. Apavorado, ele imediatamente chamou a polícia e explicou a situação. Pelo que viu, as criaturas pareciam alienígenas, mas seus propósitos eram desconhecidos. Os policiais chegaram ao local, mas o que encontraram, ou se os seres ainda estavam lá, continua um mistério. O medo e a confusão daquela noite permanecem sem respostas. Olá, eu sou Miguel, narrador da Eu Quis Dizer, e hoje trago para você mais uma história que vai te arrepiar até os ossos. Como você sabe, a Antártida é um lugar cheio de segredos, e é bem possível que existam muitas coisas escondidas sob o gelo que nós sequer imaginamos. Um usuário do Google Earth, conhecido como Florida Maquis, no YouTube, afirma ter feito uma descoberta impactante. Uma criatura marinha, parecida com uma sereia congelada no gelo. Segundo ele, uma imagem de satélite revela uma forma anormal, que ele argumenta não ser uma formação geológica natural. Anteriormente, ele já encontrou outras formas na Antártida que se assemelham a criaturas marinhas, e na opinião dele, essa descoberta segue o mesmo padrão. Ele também acredita que o rápido derretimento do gelo revelou essa figura, que não pode ser explicada apenas como gelo, rochas ou neve. Isso reforçaria ainda mais que não se trata de uma formação natural. A figura tem um formato curvado, que lembra uma cauda, uma nadadeira e uma barbatana estendida, além de uma característica distinta ao redor do pescoço, separando a cabeça do corpo. Essa descoberta despertou muita curiosidade e especulação. Afinal, quem sabe, talvez criaturas míticas realmente existam sob as águas geladas da Antártida. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Utsurobune, também conhecido como Aurone, se refere a um objeto desconhecido que, segundo relatos, apareceu na costa da província de Hitachi, no leste do Japão, em 1803. O termo Utsurobune significa barco oco em japonês. Essa lenda intrigou historiadores, antropólogos, etnólogos e entusiastas de OVNIs. Diversas interpretações cercam essa história, incluindo a possibilidade de um contato extraterrestre. Segundo a lenda, um pescador chamado Bigor, na ilha de Gogo, no século VI, encontrou uma menina de 13 anos dentro do Utsurobune, flutuando no mar. A garota afirmava ser filha do imperador da China e explicou que foi forçada a fugir para escapar da sua madrasta. Em outra versão, o pescador encontra a menina num barco e ela se apresenta como uma princesa da Índia e, em agradecimento, compartilha com ele o segredo do bicho da seda. Alguns estudiosos acreditam que a lenda do Utsurobune vem do folclore e dos mitos japoneses. Outros, porém, a consideram um dos relatos mais antigos de contato humano com seres extraterrestres. Os Waup, Adendoa, também conhecidos como Clã do Leão ou Filhos da Leoa, eram uma tribo nômade africana de origem camítica que habitava a parte oriental do Sudão, desde a fronteira da Abissínia até quase o norte de Suaquim. Historicamente, os Adendoa faziam parte do grupo étnico Beja, uma comunidade maior de pastores nômades que se espalhava pelas colinas do Mar Vermelho e pelos desertos orientais do Sudão e da Eritreia. Eles eram conhecidos por sua resiliência e resistência a forças externas, incluindo várias tentativas de conquista e colonização. Os Adendoa ficaram famosos no século XIX durante a Guerra Mahdista, um levante contra o governo anglo-egípcio liderado pelo autoproclamado Mahdi Muhammad Ahmad.
Muitos guerreiros Adendoa se uniram às forças mahrdistas e desempenharam papéis importantes no conflito, usando táticas de guerrilha e resistindo ferozmente às tropas britânicas e egípcias. Eles lutaram em batalhas como a Batalha de Tamai, em 1884, e a Batalha de Tofrek, em 1885, ganhando reputação por sua coragem. Em um incidente inusitado, um tuk-tuk, veículo comum para transporte em certas regiões, foi capturado em vídeo enquanto se movia, sem motorista. Tudo começou com um homem prestes a subir na bicicleta. Mas, de repente, o tuk-tuk começa a descer sozinho de uma leve inclinação. Até aí, compreensível. Mas o que acontece a seguir é perturbador. O tuk-tuk faz uma curva deliberada, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível, e continua pela rua. É possível ver a expressão de espanto do homem que observa a cena. Outro homem se junta a ele e confirma. O veículo está completamente vazio, sem motorista, sem passageiros. Outro ângulo de câmera, de uma rua diferente, também capturou o momento. Enquanto o tuk-tuk não tripulado segue pela estrada, 2 homens correm atrás dele, tentando pará-lo. Na Albânia, moradores locais estão intrigados com a possibilidade de que uma criatura parecida com o monstro do Lago Ness esteja entre eles. Dizem que o Nessie albanês foi avistado na parte albanesa do Grande Lago Prespa, compartilhado por Albânia, Grécia e Macedônia. Imagens mostram uma criatura surpreendentemente grande emergindo da água, com o que parece ser uma cabeça e um pescoço visíveis. A criatura é vista movendo-se para cima e para baixo antes de desaparecer sob a água novamente. Enquanto muitos moradores acreditam nas histórias de um monstro, outros dizem que pode ser apenas um bagre colossal. Um especialista em geografia, que cruzou o lago pela primeira vez em 1970, compartilhou sua visão. Ele reconheceu que o Lago Prespa tende a produzir fenômenos incomuns, não vistos em outros corpos d'água. Em 1976, ele relatou ter visto uma coluna imponente de água perto da fronteira grega, parecida com um cogumelo, que permaneceu suspensa no ar por 10 a 15 minutos antes de descer. Um momento misterioso foi capturado por uma câmera de segurança em um edifício de escritórios em Bruxelas, Bélgica. Uma porta giratória feita de painéis de vidro espesso e resistente, de repente, se estilhaçou. Inicialmente, tudo parece normal. Mas, sem aviso, um dos painéis de vidro explode em milhares de pedaços enquanto alguns funcionários saem do prédio. Os cacos se espalham pelo chão, mas felizmente ninguém se feriu. Todos ficaram atônitos, pois o vidro se quebrou, mas a estrutura da porta permaneceu intacta, sem causa aparente. As autoridades locais investigaram, mas não encontraram uma explicação clara, deixando um mistério fascinante no ar. Julgue você mesmo o que pode ser essa criatura que várias pessoas avistaram em Leubuc, na Pampa, Argentina. A criatura virou uma lenda urbana tão forte que as pessoas começaram a investigar o que poderia ser. Sabemos que foi vista pela primeira vez em 2012, numa região remota da Argentina. Um homem, ao caminhar próximo a um moinho de vento, ficou aterrorizado com o que viu. Por quê? Porque a criatura não deu chance de fuga. Atacou imediatamente. Para se defender, o homem a golpeou na cabeça. Seu irmão divulgou o incidente e exibiu o corpo da criatura, tentando identificá-la. Um especialista sugeriu que poderia ser um mamífero de pescoço longo, chamado cabra anglo-nubiana, o que soa plausível, já que se sabe que cabras ocasionalmente atacam pessoas. Porém, a identidade da criatura também levanta a possibilidade de que fosse uma vicunha, um dos 2 camelos selvagens que vivem nos Andes. Mas, e se nada disso for verdade? Então estamos falando de uma criatura misteriosa e assustadora que você definitivamente não gostaria de encontrar. Os Chachapoyas eram uma antiga tribo andina que vivia nas florestas nubladas da região amazônica, no atual Peru. Foram descritos como pessoas de pele clara e cabelos loiros, algo que sempre intrigou os historiadores, já que não há registros de ascendência europeia nessa área. A civilização dos Chachapoyas remonta a cerca de 600 anos antes do Império Inca, com uma população que chegou a 500 mil de habitantes espalhados pelas montanhas cobertas de nuvens. Foram conquistados pelo Império Inca no final do século XV, mas não sem lutar. Os Chachapoyas eram conhecidos por sua natureza guerreira.
Sua cultura se destacou pelos sarcófagos em forma de corpo e pela monumental fortaleza de Cuelap, frequentemente chamada de Machu Picchu do Norte. Apesar da resistência, acabaram assimilados ao Império Inca e, com o tempo, sua cultura começou a desaparecer. Raymond Tunstall, conhecido como Pipes, ocupa o centro da história no documentário da BBC de 1992, Ghost Watch. A história gira em torno de uma transmissão ao vivo em uma casa assombrada, onde Pipes, um espírito malévolo, aterroriza uma mãe solteira e suas 2 filhas. O apelido Pipes vem do seu hábito de bater nos canos da casa. Segundo um parapsicólogo, acredita-se que Pipes seja a manifestação de uma energia espiritual negativa acumulada ao longo dos séculos. Ele é descrito como um idoso, com arranhões profundos e um dos olhos completamente devorado pelos gatos, durante os 7 dias em que seu corpo ficou sem ser encontrado. Pipes exibe comportamentos típicos de poltergeist: bater nas paredes, lançar objetos, criar zonas frias, aparecer em reflexos e até arranhar fisicamente as pessoas. A filha mais velha da família torna-se o principal alvo de seus ataques sádicos. Além disso, Pipes emite lamentos de gato quando pratica seus atos mais malévolos. Durante a transmissão, ele adquire a capacidade de possuir pessoas, gerar rajadas espontâneas de vento, quebrar luzes e manipular objetos à distância. A emissão, que teve alcance nacional, criou uma atmosfera similar à de uma sessão espírita e levou telespectadores a ligarem para o canal, relatando atividades paranormais em suas próprias casas. No final, surge a sugestão arrepiante: talvez os espectadores tenham convidado involuntariamente o espírito Pipes para suas vidas, apenas por assistirem ao programa. Ele é descrito como alto e magro, com braços anormalmente longos que podem se esticar ou parecer tentáculos. A figura no vídeo parece muito semelhante, mas o motivo pelo qual está fazendo o que faz ainda é um mistério. As testemunhas costumam descrever o Slenderman usando um terno preto, embora esse detalhe tenha sido adicionado mais recentemente à mitologia. Seu rosto geralmente é descrito como sem traços distintivos ou totalmente em branco, sem nenhuma característica visível. Nos avistamentos, as testemunhas mencionam extremidades ou braços adicionais, que variam desde aparências semelhantes a serpentes até outras que lembram cordas. Slenderman ganhou muita atenção e notoriedade em 2014, mas este vídeo parece mais recente, embora não haja muita informação disponível. Também foram produzidos vários documentários sobre o Slenderman, incluindo Beware the Slenderman, de 2016. Os groenlandeses noruegueses foram uma população medieval da Noruega que estabeleceu assentamentos na costa sudoeste da Groenlândia no final do século IX e início do século X. Esses assentamentos foram liderados por Erik, o Vermelho, a quem se atribui a fundação do primeiro assentamento norueguês na Groenlândia. Esses colonos noruegueses vieram da Islândia e da Noruega em busca de terras agrícolas e oportunidades comerciais. Embora tradicionalmente não sejam considerados uma tribo, esses assentamentos desapareceram sob circunstâncias misteriosas no século XV. Eles enfrentaram ameaças externas, incluindo incursões de piratas. Piratas alemães, mouros e ingleses atacaram a Islândia várias vezes durante esse período, e há evidências de que o assentamento oriental na Groenlândia sofreu uma incursão pirata em 1418. O fim do assentamento norueguês na Groenlândia não está totalmente claro, mas há indícios de um declínio gradual. Por exemplo, as tumbas no assentamento oriental mostram uma diminuição no número de mulheres em idade fértil enterradas no século XV. Isso sugere que muitas mulheres podem ter morrido durante o parto ou emigrado para a Islândia ou Noruega, o que levou a uma redução significativa da população. Ver esses ossos desproporcionalmente grandes realmente faz a gente se perguntar: será que os gigantes são apenas uma invenção da nossa imaginação coletiva? Ou eles realmente existiram no passado? Os gigantes, tal como são representados no folclore e na mitologia, costumam ser retratados como seres enormes e monstruosos que evocam uma sensação de terror. Eles aparecem em diversas tradições culturais. Na mitologia nórdica, os gigantes, conhecidos como Jotnar, frequentemente são representados como opositores dos deuses.
Alguns são descritos com tamanho humano, enquanto outros são retratados como enormes, como os gigantes de gelo, os gigantes de fogo e os gigantes das montanhas. No Antigo Testamento da Bíblia, por exemplo, há relatos de gigantes, conhecidos como Nefilim, descritos como seres com força e proporções físicas extraordinárias. Os gigantes também aparecem nos contos de fadas ingleses, onde frequentemente são retratados como monstros tolos e violentos, às vezes com uma predileção por consumir seres humanos. Na sociedade vitoriana, um homem infundiu medo nos corações de muitos. Spring-Heeled Jack, muitas vezes comparado ao Batman do século XIX, aterrorizou as ruas durante semanas. Inicialmente descartada como contos histéricos, a existência desse personagem diabólico obteve reconhecimento oficial em janeiro de 1838. O primeiro incidente documentado ocorreu quando Polly Adams, uma camareira, foi brutalmente atacada enquanto cruzava Blackheath, no sul de Londres. Esse incidente foi seguido por relatos de testemunhas aterrorizadas, incluindo Mary Stevens, uma criada que se deparou com uma criatura de pesadelo em Barnes Common, e outra mulher que foi vítima de um ataque no cemitério de Clapham. A lista de vítimas cresceu com Lucy Scales, filha de um açougueiro, como alvo de um ataque em Limehouse, enquanto Jane Alsop escapou por pouco de uma figura estranha em sua casa. Jane forneceu uma descrição aterradora de seu agressor inumano aos magistrados de Londres, descrevendo uma figura vestida com um traje branco justo, semelhante a couro envernizado, com um capacete peculiar. Ela afirmou que a criatura lançava chamas azuis e brancas. O prefeito, Sir John Cowan, foi inundado de queixas sobre um ser demoníaco com olhos vermelhos ardentes e garras geladas. Spring-Heeled Jack saltava de telhado em telhado e escapou de um incidente em 1870, no qual os moradores de Lincoln tentaram atirar nele. Ele riu, saltou cercas e pequenos edifícios e então fugiu. Durante um tranquilo passeio pela praia de Sunny Isles, em Miami, Flórida, uma pessoa chamada Jax notou algo estranho no horizonte. A silhueta de uma cidade distante. O problema? Não há nenhuma cidade perto de Sunny Isles. No vídeo também é possível ver um iate, um veleiro e um cargueiro, além da misteriosa cidade que, na realidade, não deveria estar ali. Muitas pessoas pensam que Jax pode ter capturado uma Fata Morgana, um tipo complexo de ilusão óptica que aparece logo acima do horizonte. Outros especulam que a misteriosa aparência poderia estar relacionada com a lendária cidade fantasma de Biringan. Segundo o folclore filipino, Biringan é uma cidade mítica, comparável a lugares como Eldorado ou Atlântida. Diz-se que está localizada na ilha de Samar, nas Filipinas, e é habitada por seres sobrenaturais, os encantos. Esses seres podem assumir formas humanas, mas carecem de uma depressão entre o nariz e o lábio superior. Biringan também é frequentemente associada a avistamentos misteriosos e até mesmo possessões demoníacas. Diz-se que uma empresa japonesa descobriu ouro e urânio na área, mas, devido a acidentes e desastres inexplicáveis, acabou tendo que abandonar seu projeto. O que você acha que Jax capturou com a câmera? Seria um fenômeno natural, uma ilusão óptica ou algo muito mais misterioso? Em 13 de outubro de 2020, começaram a surgir relatos de um estranho fenômeno vindo das profundezas dos Alpes da Bósnia. Uma pessoa decidiu filmá-lo à distância. Viram uma espécie de estrutura rodeada de seres gigantes, aparentemente vestidos com túnicas e com os braços levantados, como se estivessem cantando ou rezando, enquanto a estrutura brilhava. Segundo quem filmou, esses enormes seres tinham grandes asas e possivelmente podiam voar. Estimaram que as criaturas mediam ao menos 3,5 metros de altura. Em um momento crítico, um dos seres percebeu que estava sendo filmado. Seus movimentos mudaram e a pessoa que filmava fugiu rapidamente. Infelizmente, nunca conseguimos ver claramente os rostos dos seres, já que a chuva e a luz dificultavam a visibilidade. Estaríamos presenciando um ritual antigo? Ou talvez fossem anjos descendo à terra? E se fosse assim, qual seria a razão? Os Beothuk eram um povo indígena que tradicionalmente habitava a ilha de Terra Nova, no Canadá. Eles tinham sua própria língua, o Beothuk,
que pode estar relacionada com o algonquino. Quando John Cabot os encontrou em 1497, sua população era estimada em cerca de 500 indivíduos. Os Beothuk foram expostos a doenças europeias, como a tuberculose, contra as quais não tinham imunidade. À medida que aumentava a colonização europeia, os Beothuk foram privados do acesso a recursos vitais, principalmente os do mar. Também enfrentaram a concorrência dos comerciantes de peles europeus que se aventuraram pelo interior de Terra Nova. Os Beothuk também entraram em conflito com outros grupos indígenas, como os caçadores Micmac, da Nova Escócia. Esses conflitos enfraqueceram ainda mais a população Beothuk. No início do século XIX, restava apenas uma pequena população de refugiados vivendo ao longo do sistema do rio Exploits, lutando para sobreviver com recursos limitados. Os últimos indivíduos Beothuk conhecidos, incluindo Chanauditit, morreram no início do século XIX. A morte de Chanauditit, em 1829, marcou a declaração oficial da extinção dos Beothuk. Em 2010, um policial parou um carro prateado e, ao se aproximar da janela, foi subitamente e violentamente puxado para dentro. O que se seguiu foi uma luta violenta. O parceiro do policial saiu do carro e se deparou com o porta-malas do primeiro veículo, de onde algo saltou em sua direção, fazendo-o cair no chão. Mas o que poderia ser pequeno o suficiente para caber no porta-malas de um carro? Em um dado momento, o agressor revelou sua identidade junto com seus amigos e... era um hobbit ou um gnomo. Sim, de fato, um hobbit, pois eles se parecem com humanos, mas com características distintas. Contudo, também poderia ser um gnomo. Segundo o folclore, os gnomos da floresta são encontrados por humanos e possuem uma estreita ligação com a natureza. Os gnomos de jardim se associam a jardins antigos e são conhecidos por suas histórias melancólicas. Já os gnomos siberianos são maiores e têm uma natureza mais agressiva, associando-se livremente aos trolls. Com o que você acha que o policial se deparou? E o que pode ter acontecido com ele depois? Uma câmera de segurança doméstica em Alberta capturou algo espetacular. E muitas pessoas especulam que as imagens mostram um meteorito entrando na atmosfera e se queimando. Esse tipo de fenômeno é frequentemente chamado de bola de fogo e não é incomum. Eventos semelhantes já foram observados em outras cidades canadenses, como Edmonton e Calgary. Embora a maioria das pessoas acredite que foi um meteorito, existem teorias alternativas. Uma ideia intrigante é que o objeto brilhante poderia ser uma nave espacial alienígena descendo à Terra. Alberta, com suas vastas terras agrícolas, poderia proporcionar um local discreto de pouso para tal encontro. O que você pensaria se visse isso vindo em sua direção? Imaginaria imediatamente um meteorito ou talvez um OVNI? Neste vídeo, um menino está sentado ao lado do que parece ser uma tartaruga de brinquedo normal e, a princípio, nada incomum acontece. Mas, de repente, o menino levanta o olhar, surpreso, como se notasse algo inesperado. O braço da tartaruga começa a se mover sozinho, sem nenhuma força externa visível. O menino se assusta ao ver que o brinquedo se move ainda mais. Esse estranho evento provocou especulações de que o brinquedo poderia estar possuído ou influenciado por uma força alienígena. A ideia de brinquedos possuídos sempre fascinou e assustou as pessoas na cultura popular. Histórias e filmes frequentemente mostram bonecas e outros brinquedos como recipientes para espíritos ou forças malévolas. Poderia haver um fantasma travesso, uma energia residual ou talvez uma presença de outro mundo habitando o brinquedo. Por outro lado, alguns afirmam que poderia ser devido a uma interferência eletromagnética ou a um defeito mecânico. Embora o brinquedo aparentemente não tenha nenhum mecanismo visível, isso só torna o evento ainda mais misterioso e inexplicável. Os Canarsie eram um grupo de Lenape de língua Munsee, que habitavam a extremidade mais ocidental de Long Island, agora Brooklyn, Nova York. Isso foi na época em que os holandeses colonizaram Nova Amsterdã, nas décadas de 1620 e 1630. Aos Canarsie é atribuída a venda da ilha de Manhattan aos holandeses, embora ocupassem apenas as partes inferiores, sendo o restante utilizado como área de caça sazonal pelos Wequesgeek, do povo Wappinger do Norte. Em 1636, os colonos holandeses negociaram com os índios Canarsie e compraram suas terras. Confirmando a propriedade colonial,
através de escrituras emitidas pelo governador de Nova Amsterdã. Apesar das disposições contratuais destinadas a garantir sua proteção, muitos índios Canarsie foram forçados à servidão holandesa, junto com os escravizados africanos, levando à mistura entre os dois grupos. No final do século XIX, os Canarsie praticamente haviam desaparecido da região, embora um membro da tribo, Joel Skimore, tenha permanecido vivendo nas proximidades até sua morte, em 1907. O bairro de Canarsie foi uma das principais aldeias da tribo Canarsie e ainda leva seu nome, sendo um de seus últimos assentamentos. Os ladrões de tumbas são indivíduos que se dedicam à escavação ilegal de túmulos ou sepulturas, com a intenção de roubar objetos valiosos enterrados com o falecido. A prática do roubo de túmulos tem uma longa história e foi documentada em várias culturas e épocas. Na Antiguidade Clássica, os romanos experimentaram o roubo e a destruição de tumbas, criptas e sepulturas. O roubo de túmulos é ilegal porque implica a profanação de sepulturas, o que é considerado uma grave violação das normas sociais e práticas religiosas. Frequentemente envolve o roubo de pertences pessoais ou restos humanos, o que não apenas é uma falta de respeito ao falecido e à sua família, mas também infringe direitos de propriedade. Alguns, porém, se dedicam ao roubo de túmulos pelo prazer da profanação e gostam de exibir seus feitos. Neste vídeo, vemos alguém demonstrando como roubar tumbas e exatamente o que procurar, tornando-o bastante macabro. Aqueles que forem pegos cometendo um roubo grave podem enfrentar processo penal, incluindo multas e prisão. Não está claro se a pessoa neste vídeo foi capturada, e a história que envolve a identidade do indivíduo permanece um mistério. A imagem icônica dos seres extraterrestres como homenzinhos verdes com cabeças grandes e olhos desproporcionais se originou desta próxima história. No sudoeste do Kentucky, em 21 de agosto de 1955, algo aconteceu na casa dos Sutton, uma grande família de fazendeiros de Hopkinsville. O incidente começou quando Billy Ray Taylor, um amigo da família, foi buscar água no quintal. Foi então que viu um objeto brilhante no céu. Sem aviso, o objeto desceu silenciosamente até a casa e, de repente, caiu no chão. Uma hora depois, impulsionados pelos latidos persistentes de seu cachorro Lucky, Billy Ray e Lucky foram até a porta dos fundos. Ali, no meio de um brilho assustador, encontrava-se uma pequena criatura humanoide de aproximadamente 1 metro de altura, com uma cabeça grande e redonda, braços quase tocando o chão, mãos em forma de garras e olhos que emanavam uma luz amarelada. Os homens pegaram suas armas e atiraram na criatura quando ela se aproximou deles com as mãos levantadas, como se estivesse se rendendo. Então, a criatura rapidamente deu uma cambalhota e se retirou na escuridão. Pouco depois, os homens viram uma criatura similar aparecer numa janela lateral. Assustados, chamaram a polícia, que ao chegar não encontrou nada fora do comum. Um dos testemunhas relatou ter visto uma das criaturas brilhando repetidamente na janela de seu quarto, com a mão em forma de garra pressionada contra o vidro. Chamaram novamente a polícia, mas ninguém conseguiu explicar quem ou o que aquelas pessoas haviam visto, tornando a história ainda mais assustadora. O vídeo seguinte vem da densa selva do Vietnã, onde ainda circulam rumores sobre criaturas estranhas e inexplicáveis. Uma dessas histórias envolve um espécime arrepiante, uma criatura humanoide, mumificada, que pode ter morrido há décadas. Parece ser um cruzamento assustador entre um humano e uma serpente, com cabelos loiros longos e emaranhados pendendo da cabeça. Infelizmente não se sabe muito sobre o vídeo, mas quem quer que tenha encontrado essa criatura deve ter ficado aterrorizado. O ser tem a parte superior do corpo peluda, braços como os de um roedor e um rosto com uma estranha mistura de traços humanos e sinistros, incluindo nariz de primata, olhos cinzentos e um sorriso inquietante. O que seria essa criatura? Uma espécie desconhecida ou poderá haver mais dela na selva? Talvez a característica mais marcante seja a transição para a parte inferior de seu corpo, coberta por escamas como as de uma serpente, completando essa misteriosa criatura híbrida. Em um mundo cheio de mistérios ocultos, você teria coragem de descobrir a verdade? Deixe seu gostei e comente o que acha desse enigma.
Sua opinião pode desvendar algo que ninguém percebeu.